Quero convidar vocês a abrir a Bíblia, mas se você não trouxe, vai estar aqui também na tela, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. Mas antes de lermos, eu quero orar. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Como nós cantamos aqui, eu só quero a Tua presença. Isso é suficiente para as nossas vidas, porque a Tua presença carrega todas as outras coisas. Que possamos viver essa realidade em nossas vidas. Acalma, Deus, nesses momentos os nossos corações, aqueles que porventura entraram aqui com sua mente um pouco conflituosa, bagunçada, que o Senhor coloque tudo no lugar. Que nesse momento, Deus, no qual estaremos aqui falando, Deus, da Tua palavra através da pregação, o Senhor possa transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, as nossas realidades. Nós colocamos diante do Senhor e Te pedimos que o Senhor tome conta de cada detalhe, Senhor. Mas que saiamos daqui com esta mensagem gravada em nossos corações. Devemos Te buscar até que nada mais importe. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 3, versos 7 e 8 diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse texto ele fala muito, eu creio que não somente ao meu coração, mas Paulo aqui ele está fazendo uma declaração de humildade, mas não somente uma simples humildade, mas um reconhecimento da grandeza de Deus comparado a tudo que nós podemos conquistar aqui na terra. E nós conquistamos tantas coisas, e é lícito conquistar coisas na terra. É importante que a gente estabeleça planos, objetivos, propósitos, tudo isso é bacana. Precisamos fazer sim. Mas quando a gente pega isso e compara a glória de Cristo ao poder de Deus, a nossa verdade que está aqui dentro tem que ser essa: considero isso tudo como perda. Ou seja, para mim isso é irrelevante. E Paulo ele fala isso com propriedade, porque Paulo foi um homem no qual era um doutor da lei, tinha plenos conhecimentos, não somente teológicos, digamos assim, mas buscava cumprir toda a lei judaica. Era ali um cidadão romano também, então tinha conhecimento do direito de forma nata, aprendeu ali aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores doutrinadores daquela época. Era um poliglota, ou seja, tudo de característica humana satisfatória para uma sociedade, Paulo tinha. E por muito tempo Paulo viveu em função de perseguir aqueles a quem vivia Cristo. Era um perseguidor nato. Até que um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus. E naquele encontro que ele teve pessoal com Jesus, a partir daquele momento, a vida dele foi transformada. E ele passa por diversas situações na sua vida. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. As suas cartas servem de inspiração. E ele aprendeu esse evangelho do próprio Jesus. Então, é alguém que está falando ali com autoridade. Só que essa autoridade que Paulo tinha é uma autoridade que nós precisamos buscar ter também. Porque na nossa vida, independente da nossa idade, isso é irrelevante para o Senhor, é uma vida de construção. Desde quando nós nascemos, crescemos e começamos a ter uma visão acerca de mundo, fomos ensinados a construir coisas. Seja uma carreira, seja uma família, seja estrutura financeira, tantas coisas. Só que nós temos que tomar cuidado para que isso, toda essa construção feita, não se torne mais importante
do que a presença de Deus em nossas vidas. Isso tem que ser o mais importante. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase me marcou muito. Eu lembro que eu não sabia até então a origem desta frase, vou explicar para vocês, mas eu estava em uma igreja no qual eu fui tocar com uns amigos, e uma das pessoas que estavam ali conosco, ele falou isso marcou muito. Ele falou: olha, nós temos que estar aqui nessa noite e temos que buscar a Deus até que nada seja mais importante do que buscar o Senhor. Nada de técnica que a gente venha colocar aqui vai ser superior ao peso da glória de Deus que será revelado aqui nesse local. Então vamos buscar, vamos adorar o Senhor, vamos viver uma vida com Ele até que nada seja mais importante do que isso. E aí, anos depois, eu fui descobrir que essa frase é título de um livro do pastor Luciano Subirá, que foi fruto de algo que Deus falou com ele. E ele relata isso no seu livro, e eu estou até relendo esse livro, é muito bom. E ele fala que um dia ele estava em casa e ele determinou, juntamente com a esposa dele, e falou para ela: olha, a partir de hoje vou fazer um jejum total de 21 dias. Vou ficar sem comer. E ele estava muito preocupado, segundo ele, na performance. Ele falou: não, estou no nível aqui na minha vida que eu estou batendo as minhas metas acerca de leitura bíblica, acerca de tempo de oração. Eu estou fazendo isso, mas na visão dele, ele estava fazendo aquilo como uma melhoria de performance apenas. Até que ele disse que ouviu Deus falar muito grande, muito forte ao coração dele: a performance para mim não importa. O que importa é o amor a isso. É a paixão que você tem. E muitas vezes nós vivemos assim, correndo atrás de coisas para demonstrar para as pessoas a nossa performance. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou conta disso, dou conta daquilo. Mas e o que é mais importante? Você tem cuidado? Será que as suas intenções são realmente as intenções que Deus quer que você tenha em seu coração? Será que o buscar está sendo apenas o buscar por buscar, ou buscar porque você ama fazer aquilo? Há uma diferença muito grande entre você amar alguma coisa por obrigação e você amar aquilo. Ele relata inclusive isso, que ele falou que uma vez ele foi comemorar o aniversário de casamento dele, e Deus concedeu ele a oportunidade de celebrar acho que 10 anos de casamento em Paris. Que coisa ruim. E aí, quando ele estava lá no alto da torre, ele falou: Senhor, eu quero falar algo para minha esposa diferente do cotidiano, do normal, para que seja algo marcante. E ele lembrou que há uma instrução bíblica que diz que os maridos, eles devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E isso soa muito como essa ideia de obrigação. É um mandamento que o Senhor deu, então eu tenho que cumprir. Mas muito além de chegar e falar eu te amo, talvez por uma obrigação, é você chegar, e foi o que ele falou assim: olha, eu amo te amar. E ele falou que quando ele disse isso, ele compreendeu que era isso que Deus queria que ele vivesse. Não é simplesmente amar a Deus porque Ele é Deus, mas é amar a Deus. E tem uma canção que eu gosto muito que diz: eu amo te amar. E eu preciso viver isso porque você passa da fase de obrigação e você passa a ser algo voluntário, algo totalmente intencional. Eu quero te amar. Eu não te amo somente por uma obrigação, Senhor. Eu não te amo apenas porque o Senhor me concede o fôlego de vida. Eu não te amo apenas porque o Senhor pode me dar os meus sustentos diários, porque o Senhor é um Deus provedor, não. Eu te amo porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus pleno, Tu és um Pai de amor, o Teu amor é incondicional, Tu és perfeito. E eu amo conviver com isso, porque humanamente falando, nós não temos essa perfeição ao nosso lado. Você pode olhar aí ao redor, pode olhar para trás, olha para cá, você não vai achar perfeição. Mas quando você foca a sua vida nele, quando você percebe que Ele é o mais importante, que Ele tem que ser tudo na sua vida, as coisas começam a mudar. Você começa a ter uma nova compreensão. E nós temos que tomar cuidado, porque vivemos em uma era de ativismo. As pessoas são ativistas para tudo hoje em dia, inclusive de forma religiosa. Pessoas matam, morrem por causa de religião. Só que Deus não nos chamou para isso.
Deus não quer que sejamos apenas ativistas, mas apaixonados por Ele. Amá-lo de todo o nosso coração. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é amar de qualquer forma, é amar de todo o coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças. Ou seja, se eu amo a Deus, mas não amo dessa forma, não está certo. Eu não estou fazendo da maneira que Ele quer, então para mim isso não está sendo mais importante. Mas você veio aqui nessa manhã e eu creio que Deus trouxe você aqui para que você compreenda nessa manhã o que é mais importante na sua vida. Qual é o nível de importância que você tem dado verdadeiramente ao seu amor ao Senhor, à sua vida com Deus. Muitos fazem muito por Deus, mas não vivem com Deus. No grande dia lá no qual o Senhor virá nos buscar e chegará no grande tribunal do Senhor, muitos chegarão até Ele e falar: Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu salvei, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas fez apenas no nome, não fez para Ele, não fez vivendo Ele. E sabe qual será a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Talvez seja muito mais interessante você aqui viver do ladinho de Deus, tendo Ele não somente no seu coração, mas vivendo isso. E chegar lá talvez e não apresentar nenhuma obra faraônica que você fez aqui na terra, mas ouvir dele falando: venha bendito, entre por esta porta estreita. Eu quero 1000 vezes isso. Porque para mim o mais importante tem que ser buscar isso. Porque aqui na terra é passagem, é limitação, é tempo de início, tempo de fim. Mas o Senhor nos chamou para a eternidade, nos chamou para vivermos algo muito lindo com Ele. Só que é uma pergunta que eu preciso fazer para você, para que você reflita: existe algo hoje que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Talvez não tome o tempo todo, mas talvez tome em momentos específicos. E esses momentos específicos têm te tirado da presença. Esses momentos específicos têm te distraído. E é uma preocupação muito grande com as distrações. Porque o maior mandamento é amar de todo o coração. Ou seja, quando a gente fala de todo, a gente fala de completude. Não há espaço para mais nada. Cantamos aqui. Não há espaço para mais nada. Será que não tem ainda um espacinho aqui que está vazio e que você tenta preencher com tantas coisas? Será que não é aquele espaço daquela satisfação pessoal, daquele desejo de cumprir algo que talvez você sempre quis e talvez não teve condições, mas hoje você entende que não é o momento para isso? Mas você ainda tenta, você se esforça em querer cumprir, em querer completar isso, mas esse vazio ele tem que ser preenchido por Deus. Porque tudo, Ele tem que ser tudo na minha vida. Eu não posso entregar minha vida a Ele apenas 50% e falar: Senhor, toma conta apenas de 50%. Os outros 50% eu garanto. Não, eu não consigo garantir nada. Porque a nossa natureza, ela não pede isso. A nossa natureza, ela tem uma inclinação para o erro. Essa é a nossa natureza humana, advinda de um pecado, de um erro. Mas quando eu me dobro diante do Senhor e falo: epa, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O Senhor ali na cruz cumpriu uma obra redentora. O Senhor me resgatou, o Senhor me regenerou, o Senhor me deu uma chance de ter uma nova vida contigo, e eu quero viver isso todos os dias. Tudo muda. Só que o amar a Deus não é simplesmente um convite como nós fazemos: olha, se você puder, tiver condições, venha. Não, é um mandamento, é uma ordem. E a Bíblia diz que aqueles que me amam, isso é Cristo falando, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, se eu digo que amo a Deus, eu preciso ponderar na minha mente, no meu coração: eu estou cumprindo os mandamentos? Eu estou vivendo realmente a minha vida, querendo ver a minha vida dessa forma, buscando a Ele até que nada mais importe? Ou quando as coisas apertam, eu esqueço de querer o mais importante e fujo e corro para a realização pessoal, e corro para tentar resolver alguma coisa do meu jeito? Será que eu estou fazendo isso?
não cumprir esse mandamento não é apenas uma crise espiritual, mas é um erro. O não amar a Deus de todo o seu coração não é simplesmente um momento que você tem de fragilidade, não, é um erro. E os erros precisam ser reparados, deixados para trás e prosseguirmos. Só que para isso eu preciso ter a compreensão de que Ele é o mais importante. Nutrir esse temor ao Senhor é o mais importante. Só que o porquê muitas vezes nós perdemos isso? Por causa das distrações. Só que não são distrações erradas. Muitas vezes são distrações corretas, lícitas. Por exemplo, nosso trabalho, nossa família, nossos afazeres sociais. Distrações aleatórias. Eu lembro sempre de uma passagem no qual Paulo estava pregando e o culto era em um local alto. E tinha um jovem chamado Eutico que estava na janela ouvindo Paulo pregar. Só que Paulo estava pregando, vamos dizer, de forma mais demorada. E aquele jovem, por estar na janela, isso é um perigo tremendo, estarmos na janela às vezes, porque janela normalmente é local de distração. Uma coisa está aqui, estamos aqui, o ambiente está fechado, mas vamos supor que tivesse janelas aqui. Será que a atenção de você estaria voltada apenas à minha pessoa? Não. Vira e mexe você ia olhar para um lado, você ia ver alguma coisa. Eu estou aqui, lá atrás tem um janelão. Às vezes passa uma coisa ali e eu olho, porque distrai muito fácil. Eu estou aqui focado nisso, mas eu posso ter uma distração ali. E assim foi com aquele jovem, Paulo pregando. Eu creio que era uma espécie de vigília. E de repente aquele jovem cochila e cai. Só que quando ele cai, ele não cai para dentro do imóvel. Ele cai para fora. E era o terceiro andar, se eu não me engano. Ou seja, era alto. E quando aquele jovem cai, as pessoas olham, viram um jovem morto. Olha o perigo das distrações. Ah, será que a mensagem de Paulo estava cansada? Será que Paulo falava assim mais devagar? Isso não importa. Podem ser facilidades para que você cochile, para que você perca um pouco a atenção. Pode acontecer isso, é natural. Mas na prática, na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, às vezes não. Às vezes é porque o que está me chamando lá de fora está mais interessante do que está aqui dentro. Talvez lá fora eu não seja confrontado com o meu erro. Talvez lá fora tudo me seja permitido. Talvez lá fora seja muito natural fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Porque, como as pessoas falam, é meu corpo, minhas regras. Só se vive uma vez e você vai empolgado, empolgada com isso. E você esquece do que é mais importante. Tudo que você coloca no lugar de Deus vai se tornar na sua vida uma distração. Enquanto está aí é perigoso, ok, mas muitas vezes se torna o seu próprio Deus. Muitas vezes você foca demais naquilo e esquece do que é importante. Esquece de cultivar essa presença. Que nós cantamos aqui, nós declaramos: eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Será que as nossas orações, a grande maioria delas, tem sido assim? Senhor, eu quero tua presença. Senhor, invade aqui esse ambiente com tua presença. Senhor, transforma o meu ser de dentro para fora. Muda a minha mente, muda o meu coração. Ou será que as nossas orações têm sido muito focadas no Senhor, eu preciso disso? Senhor, eu quero aquilo. É errado pedir, gente? Não. Nós temos que pedir a Deus, claro, Ele é o que pode nos dar todas as coisas. Eu não estou aqui pregando uma mensagem para que você fique proibido de pedir. Quem sou eu? Longe disso. Eu só quero que você entenda que atraí-lo para perto é mais importante do que pedir. Que quando você atrai Ele para perto de você, naturalmente as coisas acontecem. Eu não posso, é bíblico isso, correr atrás das bênçãos. Eu tenho que crer que elas vão correr atrás de mim. Está vendo ali Paulo, a bênção falando, está vendo ali Paulo. Eu vou atrás dele porque eu tenho que abençoá-lo. Sabe uma coisa? Nós somos abençoados já. Nós ficamos pedindo bênção. Nós falamos para as pessoas muitas vezes que Deus te abençoe. Mas na realidade nós já somos abençoados.
Nós temos muito mais motivos para sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as coisas que acontecem. Eu creio, eu declaro na sua vida hoje: eu sou uma bênção. Eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoada por Deus. Talvez na sua vida nada esteja sobrando, mas eu creio que nada está faltando. Isso é sinal de provisão, de cuidado. Eu não posso desprezar isso. Só que muitas vezes a distração sutil, ela pode esfriar o nosso amor ao Pai. Esse amor de todo o coração. Porque começa minando aos poucos. Tem uma coisinha aqui. Não é um dia só que... Poxa, esqueci de orar antes de dormir hoje. Não, eu tinha firmado o compromisso que eu ia pelo menos uma vez na semana cultuar o Senhor. Pô, mas eu estou tão cansado essa semana. O pastor Felipe nem coloca culto online. E não vou colocar por um bom tempo. Porque eu quero instigar vocês. Eu quero motivar vocês a buscar o Senhor. E buscar o Senhor requer renúncia. Buscar o Senhor requer sair da sua zona de conforto, que eu sei que muitas vezes não é tudo menos confortável. Mas a gente se acomoda. Só que se a gente não tiver um incentivo espiritual para vivermos o diferencial em nossas vidas, ficaremos à mercê de qualquer coisa. Tudo que surgir eu vou entender como algo espiritual, algo diferente, mas não é assim. Porque Deus, Ele tem discernimento para nossas vidas. Deus tem cuidado. Então, muito cuidado com essas distrações. Nós falamos recentemente sobre Marta e Maria aqui, no qual uma estava distraída com as coisas da vida, com os afazeres domésticos, sociais, enquanto Maria escolheu estar onde? Aos pés de Cristo. Essa tem que ser a nossa escolha. Às vezes nós nos tornamos, sabe o quê? Mendigos de milagres. Preferimos pedir do que viver uma vida e crer que Ele vai fazer. Porque é muito fácil eu querer um milagre na minha vida. Senhor, o Senhor está vendo que eu não tenho condições de fazer isso? Eu não posso fazer isso? Só o Senhor pode, então faz. Mas tudo é assim? Não. Tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que vai fazer parte do meu processo com Deus, a minha atitude. Jesus, Ele transformou algo em vinho. Vocês creem nisso? Eu creio. Mas por que Ele fez isso? Porque naquele casamento, naquele dia, aquela hora, aquele nível, não tinha tempo de pegar a uva, colher, de pisar, de extrair ali o suco, de colocar, de ter a fermentação, até gerar o vinho, nem tinha tempo. Ele sabia disso. Ou seja, quando não é possível a realização do processo, Deus faz o milagre. Mas quando o processo for viável, necessário, não espere o milagre. Cumpra o processo. Porque o maior milagre não vai ser simplesmente falar assim, que haja e vai acontecer. Mas Ele sustentar você durante todo o seu processo. E no final você crer, Senhor, isso sim foi milagre. Porque eu não tinha a menor condições de enfrentar esse processo. Eu não sabia como aquilo iria acontecer. Mas o Senhor foi fiel. O Senhor se manteve fiel à minha vida. O Senhor proporcionou todas as coisas. Isso é milagre. Só que às vezes a gente acha que o milagre só é o inexplicável. Milagre só é aquilo, meu Deus, a pessoa estava morta. Não. Deus opera. Assim foi com aquele jovem que caiu. Paulo, quando tomou conhecimento que ele tinha caído, Paulo continuou a pregação? Não. Por isso que a parábola da ovelha perdida, que o pastor, ele sai, vai atrás e resgata. Deus, Ele não para diante do seu erro. Deus não para porque você caiu. O poder dele não cessa porque você caiu. Ele continua sendo Deus. Paulo desceu, simplesmente orou por aquele jovem e aquele jovem voltou a viver. Isso mostra que mesmo que você se distraia, mesmo que você caia para fora da presença, mesmo que você vacile, há um Deus que está pronto para te resgatar, para trazer você à tona e falar: filho, não acabou. Eu tenho um recomeço para você, eu tenho uma restauração para você, eu tenho um processo na sua vida. Apenas se submeta à minha vontade e aquilo vai acontecer. É essa a minha realidade. É isso que eu preciso crer. Parar de me preocupar com a performance. Não.
A performance impressiona um público. A paixão move o céu. O que é que você quer fazer? Impressionar as pessoas ou mover o céu? Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos sempre escolher mover os céus. Não. Deixa a performance para quem não tem temor a Deus. Quer dizer que eu vou ser negligente com a obra do Senhor? Claro que não. Estamos aqui servindo ao Senhor, tocando. Eu preciso fazer com excelência. Eu preciso dar o meu melhor. Se eu estou aqui pregando a palavra, eu tenho que preparar, eu tenho que buscar de Deus isso. Isso requer investimento, requer tempo. Eu penso, não, vou acordar hoje, quando chegar na igreja aqui, eu vou abrir a Bíblia para saber o que Deus falar. Deus pode agir assim? Claro. Mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo, com o que eu faço. Eu não posso fazer isso de qualquer forma. Isso envolve performance? Envolve, mas a performance é nada comparado ao amor que tem que ter. Nada. Porque performance, tu não tem. Esses dias eu vi uma situação engraçada. Um cliente meu, advogado, eloquente, foi em uma instituição e bastou ele falar o nome de Deus, Jesus, 3, 4 vezes, que estava todo mundo glorificando a Deus. Por quê? É performance. É o dom, é o talento de você falar em público e você convencer pessoas. Isso acontece? Acontece, claro. É importante. Eu lembro que durante a faculdade eu fiz alguns workshops e mini cursos de oratória. E para mim foi muito importante naquele momento, porque você mostra, e a pessoa te mostra o poder que tem o seu corpo, a sua fala, como você se expressa. Só que muitas vezes é vazio. Muitas vezes é só talento. Só que um talento sem caráter não serve. Quantas pessoas talentosas nós conhecemos, mas que o caráter, Jesus, tem misericórdia. Eu tenho que tomar cuidado para não ser essa pessoa. Nós temos que tomar cuidado para não sermos essas pessoas. Só que eu só vou viver isso quando eu compreender que o meu amor a Ele tem que ser muito maior do que a minha vontade de querer ser performático. Muito maior. Não vale a pena. Existem algumas pessoas que são exemplos e que viveram até que nada fosse mais importante. Paulo, como eu já disse, abriu mão da sua fama, de status, para ganhar a Cristo. Ele falou que, nós lemos aqui, considero tudo como perda. Só que ele vai mais além, no final ele fala como esterco. Olha isso. Será que estamos preparados para considerar as nossas conquistas comparadas a Cristo como esterco? Será que estamos vivendo isso? Talvez não seja uma realidade total, mas eu preciso hoje passar a querer mais. Eu preciso hoje querer viver. E tem que ser nossa oração: Senhor, me ajude, me capacite para te querer até que nada seja mais importante. Se você sair daqui com essa mensagem, só com esse trecho no coração de vocês, eu já vou estar super feliz. Mas querendo verdadeiramente viver isso, querendo conhecer Deus, não apenas um Deus distante, não apenas um Deus que vai ficar ali em um local, em um altar, em um texto, em uma figura, não, mas um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos ouve. Eu preciso viver esse Deus. Ana foi uma mulher que era estéril, e ela buscou a Deus de todo o seu coração. E quando Deus viu o coração de Ana, que ela queria ter um filho e ela não tinha condições, Deus foi lá e fez um milagre. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei ele a ti. Ele vai servir na tua casa. E assim ela fez, porque Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus de obras completas. Há uma música agora que diz, né? Eu vou viver a realidade da promessa. Totalidade, obrigado. Melhor do que realidade. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. É na hora certa. Nessa hora eu só queria saber cantar, para Nilson puxar assim, aí eu... Cada um no seu dom, né? Mas um dia eu creio que teremos aqui pessoas que estarão afiadas nesse nível. Que eu não vou nem precisar falar, já vai entrar, porque o Espírito vai ser um só.
Creio nisso? Eu creio nisso. Preparem vocês. Essa é a realidade que eu quero. Davi, certa vez ele falou: uma coisa peço ao Senhor. Ele poderia pedir tantas coisas. Está lá Salmos 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor: que eu possa viver todos os dias na tua casa, na tua presença, no teu templo. Olha que pedido lindo isso. Já pensou, Deus fala com você hoje: Léa, você pode me pedir hoje uma coisa. Será que nós pediríamos isso? Precisamos refletir sobre isso. Deus chegasse hoje para você e falasse: peça uma coisa, o que você pedir hoje, eu vou fazer hoje na sua vida. Aí você ia puxar a sua listinha, Elaine ia puxar o caderno dela: Senhor, o que foi que eu escrevi aqui? Tantas coisas nós escrevemos, nós pedimos. Davi falou: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver na tua casa, na tua presença. Aqui são pessoas que viviam em um nível específico. Só que eu preciso querer e preciso viver também esse nível. Porque o Deus de Davi é o mesmo Deus que está aqui. O Deus que fez com que Davi operasse tudo que ele fez como homem. O Deus que fez com que Paulo fosse o maior missionário e um doutrinador do Evangelho. O mesmo Deus que proveu ali Samuel a Ana. É o mesmo Deus que atua na minha vida, na sua vida. Não mudou. Não mudou. E aí precisamos cantar: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. Que possamos perder valores nessa manhã. Que possamos deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, aquilo que tem me afastado dele. Que eu possa ter a certeza nessa manhã que eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. A Maria, ela chegou e quebrou aquele vaso de alabastro que tinha ali um perfume precioso. Onde? Aos pés de Cristo. Como sinal de rendição ao Senhor, como sinal de que, Senhor, isso aqui é o que eu tenho de mais importante. E o que eu tenho de mais importante hoje, eu derramo diante do Senhor. O Senhor, Ele quer isso nas nossas vidas. Que eu declare: Senhor, se a minha vida é o que eu tenho de mais importante, eu coloco ela diante do Senhor. Ah, Senhor, se são os meus negócios que são os mais importantes, Senhor, eu coloco diante do Senhor. Ah, Pai, é minha família, coloque diante de Deus. Porque nada pode ser mais importante do que esse amor. Nada pode ocupar esse lugar de Deus, de prioridade em nossas vidas. Mas eu tenho que ter essa certeza. E isso nós só alcançaremos à medida que nós avançarmos em nível de temor ao Senhor. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, quer ser sábio aqui na terra? Tema a Deus. Lembre quem você é e quem Ele é na sua vida. Não despreze isso. Quando nós temos essa compreensão, tudo é diferente. Quem teme ao Senhor, busca a Ele com seriedade. Porque sabe que Ele é tudo que eu possa ter. Ah, Felipe, eu já conquistei tantas coisas na minha vida. Nada vale se você não conquistou a presença dEle. Ah, Felipe, eu tenho tantos sonhos. Nada vale se esses sonhos não forem os sonhos dEle. Felipe, eu tenho tantos planos que eu quero realizar. Não adianta, se não forem os planos dEle, não queira realizar, porque não vai ser bom para você. Por isso eu tenho que buscá-lo até que nada seja mais importante, para que Ele fale comigo. Felipe, o que eu tenho para você é isso, filho. Pare de bater cabeça. Pare de insistir com o que eu falei para você não fazer. Não faça isso. O que eu tenho para você é maior. Os planos que eu tenho para você é maior, são maiores. Eu tenho que viver isso, essa realidade na minha vida. Examine hoje seu coração. Há algo que importa mais do que Deus para você? É uma reflexão muito sincera, porque eu não consigo esconder nada do Senhor. É como se eu estivesse frente a frente com Ele, e Ele
passando um scanner total na minha vida. O que eu falar para Ele nada importa, porque Ele está vendo o nosso interior. E você precisa analisar isso hoje. Senhor, será que tem alguma distração que eu não estou percebendo? Senhor, será que tem algo que eu esteja fazendo que tem me afastado da Tua presença de forma muito sutil, mas quando eu vejo eu estou frio, eu estou fraco? Senhor, restaura isso. É voltar à essência da adoração. É voltar ao que nós chamamos muitas vezes de primeiro amor. É olhar, é voltar. O que você precisa voltar hoje a fazer? O que você precisa analisar hoje e falar: Senhor, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a minha vida contigo desandou. Senhor, quando eu passei a fazer aquilo, passei a conversar, a ir, a visitar, a fazer isso, mudou alguma coisa, Senhor? Que eu possa voltar e reconstruir isso. Mas não deixa que eu volte sozinho, porque sozinho eu não vou aguentar. Esteja comigo, esteja ao meu lado, me ajude. Ele vai ajudar. Não tenho a menor dúvida disso. Deus não quer só a nossa força ou a nossa entrega em parte. Ele quer completude, totalidade. Nós somos criados por Ele, Ele sabe. Precisamos nessa manhã renunciar aquilo que tem nos afastado de Deus, que tem nos afastado dessa presença maravilhosa. Orar por um reavivamento da paixão ao Senhor. É se quebrantar na presença de Deus. Não é rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração. E quando a gente fala de rasgar as vestes, é a ideia de você, por conta própria, querer resolver as coisas. Sabe o Hulk quando fica nervoso? O que é que ele faz primeiro? Começa a rasgar. É dar vazão à carne. É dar vazão aos nossos pensamentos. Não. Para que isso não aconteça, primeiro eu tenho que rasgar o meu coração. Porque quando eu rasgo o meu coração, sabe o que acontece? Deus vem e começa a me podar. Deus vem e começa a trabalhar no meu sentimento, trabalhar na minha emoção, na minha razão, e começa a me forjar, e começa a moldar em mim o caráter dele, que é um caráter aprovado. E é isso que eu preciso, é isso que eu quero na minha vida. Só que quanto mais eu der vazão a essa forma de extravasar humana, eu anulo o efeito de Deus na minha vida. Mas que nessa manhã possamos verdadeiramente sair daqui declarando juntos: Senhor, eu quero viver a minha vida te buscando, te adorando, te honrando, até que nada seja mais importante do que isso. Você quer isso? Amém? Você coloca de pé. Vamos falar com Deus. Mas eu quero que a gente cante novamente essa música uma vez. Mas foca, cara, em uma vez e na ministração. Eu quero que você declare isso. Estará aqui na tela esses trechos dessa música. Uma vez que eu coloquei. Só que repare, primeiro você precisa se colocar. É uma vez que você colocou, você está querendo se colocar, se posicionar nessa presença. Porque se você está fora, esteja na presença. Porque uma vez você se colocando, Ele vai derramar na sua vida. Os céus serão abertos sobre você. O céu será movido e algo vai acontecer. Então feche seus olhos ou leia, mas declare isso de todo o seu coração. Vamos começar a colocar em prática agora, ou de todo o coração. Que não seja da boca para fora. Você fala: Felipe, mas eu não sei se eu quero. Vá de forma profética, declare que você precisa disso, que você quer viver essa realidade na sua vida, porque Deus está vendo nosso coração nessa manhã. Depois nós vamos orar e eu creio que sairemos daqui convictos de que Ele é suficiente e de que nada mais importa. Amém? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço
dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Declare isso. Eu estou aprendendo. Deus, talvez não estejamos aprendendo, nos ensina, Deus. Em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Coloca no coração, Pai. Queremos viver essa realidade em nossas vidas. Queremos aprender contigo, Deus, de que o Senhor é o mais importante. Por mais que seja lógico isso e objetivo, mas muitas vezes nós não colocamos isso em prática. Nos ajuda nessa manhã, Pai, a colocarmos isso em prática, a vivermos até que nada seja mais importante. Queremos atrair a Tua presença, queremos fixar os nossos olhos em Ti, Senhor. E entender que o melhor lugar para estarmos é em Tua presença. Que o Teu amor perfeito inunde os nossos corações. Preencha cada espaço vazio do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. Cuida, Senhor, cada vez mais das nossas emoções. Senhor, tem misericórdia, porque às vezes nós iremos nos distrair. Nos ajuda a voltarmos para o foco, Senhor. Nos ajuda a vivermos uma vida de inteireza de coração, de comprometimento genuíno contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Queremos isso. Que não seja apenas uma vez na semana, uma vez no mês. Não, Senhor. Queremos todos os dias viver isso em nossas vidas. Queremos atrair a Tua presença para nossas vidas todos os dias. Eu tenho certeza que o Senhor não vai nos desamparar, porque Tu és um Deus fiel, Senhor. Toma conta, Deus, de cada coração aqui, de cada mente aqui representada. Que possamos a partir de hoje desejar mais o Senhor, querer Te conhecer cada vez mais, querer ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática. Fica conosco, Pai, e nos abençoa cada vez mais com a Tua presença em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar.